Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares. E o nosso convidado dessa edição é o vereador Antônio Carrijo, do Progressistas. Seja muito bem-vindo, vereador. Adriano, nós estamos aqui para realmente conversar com a população, mostrar aqui que é o papel do Poder Legislativo, do vereador, que dentro da nossa república eu considero que o Poder Legislativo é o papel mais importante que nós temos, porque ele que faz as leis, ele fiscaliza os outros poderes e também representa o povo. Então, o papel do vereador, do deputado estadual, do senador, deputado estadual e federal é muito importante. Vereador, para a gente começar, gostaria que o senhor fizesse um balanço do seu trabalho em 2025. 2025 foi um ano que nós começamos com uma nova administração, né? É um novo mandato, vereadores novos aqui, então é uma experiência nova. Eu já no meu 9º mandato, né, cada mandato é um aprendizado, né? Eu vi que realmente a vontade dos vereadores chegaram querendo mostrar serviço, né? E muitas vezes o papel do vereador ele confunde, né? Que o papel do vereador é fazer leis, fiscalizar e apoiar as ações do executivo e, é lógico, representar a população. Mas muitas vezes é confundido, né? De fazer obras, né? O vereador não faz obras. Ele não faz uma escola, não faz uma creche, ele reivindica, ele luta para que essas obras sejam realizadas através das suas votações, através de seus atos. Agora, recentemente, né, há uns 4 anos atrás, o vereador tem agora, através de uma emenda à lei orgânica, as emendas impositivas, que essas ações de emenda positiva podem se tornar obras, né? É o recurso que você possa destinar. Então, sim, você pode destinar para que o executivo, o prefeito, faça aquela obra. Vereador, 2026 começou com uma sessão extraordinária. No dia 2 de fevereiro, né, com a abertura oficial dos trabalhos legislativos. Como é que o senhor avalia, né, esse início de ano na Câmara? Né? Como é que foi essa sessão extraordinária? Foi votado vários projetos, entre eles, né, a questão do zoneamento urbano de Uberlândia. Eu sempre falo, né, quando há uma mudança de governo, há uma mudança de comportamentos, né? O prefeito Paulo Sérgio entrou em 2025, né, com muita vontade, com muita garra, né? Porque a experiência dele como vice-prefeito e secretário em várias pastas fez com que ele entrasse e tocasse a máquina, né? Ele mesmo falava sempre na sua campanha que na eleição ia trocar só o piloto e o copiloto e a máquina ia continuar. E o que aconteceu? Mudou muito poucas, né, secretários, né, e realmente continuou o trabalho. E alguns projetos de leis importantes para modernizar e continuar, né, o trabalho que o governo anterior tinha sido feito, ele implementou algumas medidas, né, como a tarifa zero, que é uma inovação que eu acho que muitos prefeitos tentaram fazer isso, não conseguiu, e ele foi muito corajoso de fazer essa tarifa zero, né, para que todo estudante não pagasse nada. E realmente é um compromisso que o município assume, né, a partir de agora, porque quando você conquista algum benefício é difícil você retirar. Então eu vejo que a tarifa zero é agora para a eternidade, jamais vai voltar atrás, porque o vereador nenhum vai votar contra acabar com esse benefício. E o prefeito mandou agora, por obrigação da Constituição Federal, a alteração do plano diretor. O plano diretor tem que ser revisado a cada 10 anos. E o prefeito Odelmo não conseguiu votar, no último mandato seu, né, a reforma do plano diretor, porque os vereadores não quiseram votar. E realmente é por obrigação do Poder Legislativo votar sim ou não. E o plano diretor deveria ser votado porque já passou aí o prazo de 10 anos. E o prefeito Paulo Sérgio, em 2025, votou-se o plano diretor e agora, no final de 2025, início de 2026, fez aí alterações nas leis que complementam o plano diretor. O que é o plano diretor? Onde que dá as diretrizes para a cidade crescer. E aí você criou, né, tem que alterar as leis que originam do plano diretor, que é a lei de usucapião do solo, as diretrizes, né, do loteamento, onde que o loteamento pode crescer, onde é que a cidade pode crescer.
Então, são leis que impactam muito a vida do cidadão. O parcelamento do solo também, né? São 3 leis fundamentais que traçam a vida do cidadão e aonde que a cidade cresce, né? Então, o prefeito vetou aí, porque os vereadores, no fim de dezembro, fizeram uma emenda nessas 3 leis e o prefeito entendeu que, como já tinha sido discutido o plano diretor em audiências públicas, né? Entendeu que não poderia aceitar essas emendas apresentadas. E aí convocou a extraordinária, porque o plano diretor, aquilo que eu falei, ele traça as metas da cidade. E a cidade ficou sem o zoneamento do perímetro urbano. E aí foi a necessidade de convocar a extraordinária, porque não tinha um mapa, né? E as empresas, né? Estavam muitas empresas querendo abrir, e aí nós votamos aí, corrigimos uma distorção que aconteceu no mês de dezembro. E aí o plano diretor já está em vigor. Nós acreditamos que Uberlândia é uma cidade muito progressista, né? A cada dia a gente vê várias construções, né? Vários loteamentos, né? E aí hoje o que é uma bandeira, né, minha, política, já há muitos anos, que inclusive eu já fui secretário de habitação interinamente por 1 ano, onde que eu consegui naquela ocasião construir mais de 3.000 imóveis na cidade de Uberlândia através de lotes do município. E Uberlândia entrou agora numa fase fundamental que o prefeito Paulo Sérgio, no seu projeto de governo, determinou que teria que ter aí 10.000 casas. E realmente Uberlândia é uma cidade que cresce muito. A construção civil aquece o mercado. E nós vamos ter o grande desafio aí, essas 10.000 casas. E todas as pessoas que se interessarem, é importante conhecer o projeto, né, de faixa 1, faixa 2, né? Porque a faixa 1 é subsidiada pelo governo federal e também com o município. Mas a faixa 2, o governo Paulo Sérgio implementou uma medida muito importante, né? Que é uma medida que eu chamo corajosa, né? De dar um abono de R$10.000 para as pessoas da faixa 2. O que isso vai representar? Porque geralmente a Caixa Econômica, que é o órgão financiador, ela financia apenas 80%. Os 20% que você tem que dar de entrada, o cidadão não tem. E o que hoje faz? As imobiliárias, as incorporadoras, elas pegam esses 20%, ela parcela para o cidadão que quer e tem os critérios para adquirir o imóvel, e aí os 80% é financiado com a Caixa. Mas a prefeitura, com esse cheque de R$10.000, ela vai facilitar para que o cidadão dê de entrada, e aí o restante o cidadão ou ele parcela ou ele dá de entrada para adquirir o imóvel. Então, o grande desafio nosso para 2026, 2027, 2028 é 10.000 casas que o Uberlândia terá. E aí nós já temos aí várias incorporadoras e várias construtoras, né, e imobiliárias também já com um projeto de construção na cidade de Uberlândia. Então, Uberlândia é uma cidade que destaca na questão habitacional. Sempre foi dessa forma. Mesmo o governo municipal não participando, a cidade caminha sozinha. Eu sempre falo que o poder público não pode atrapalhar os empresários. Se não atrapalhar os empresários, a cidade caminha bem. E Uberlândia é uma cidade privilegiada, que ela está no centro de tudo, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Vereador, na sessão de abertura, né, o prefeito apresentou um balanço do primeiro ano de governo. Como é que o senhor analisa nesse cenário e a relação entre o executivo e o legislativo? O trabalho do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo, né? E apoiar as ações do governo. Então, a gente geralmente sempre fala a base e a oposição, mas o que eu sempre falo, eu quando ganhei a eleição, eu tenho um partido político, mas o meu partido é o povo. Eu voto para melhorar a vida das pessoas, independente se eu apoio o governo ou não, a minha votação sempre foi dessa forma. Eu sempre apoiei o governo, né? E mesmo já fui oposição também, mas nunca deixei a responsabilidade de atrapalhar o Poder Executivo a crescer, a apoiar as ações que melhoram a vida das pessoas. E o Paulo Sérgio fez um balanço aqui no governo, é um governo que entrou com um pouco de dificuldade, porque o governo federal, na reforma tributária, fez um arroxo em todos os municípios. E Uberlândia é uma cidade que ela é o eixo, né, do Triângulo Mineiro, e as cidades vizinhas, todos os serviços, eles vêm para cá, seja ele na saúde, o saneamento básico, muitas pessoas utilizam a estrutura da cidade de Uberlândia. Então, isso pesa bastante. Então, Uberlândia, ela tem aí aproximadamente 800.000 habitantes, né, pelo censo, mas nós acreditamos dar mais de 1 milhão, porque as pessoas que moram aqui, né,
Nós temos casos, por exemplo, lá perto da UFO, né, da Universidade Federal, nós temos várias casas que são alugadas por cidades vizinhas, né, que traz o povo para fazer consulta, né, para ter outro tipo de atendimento, não só também no serviço público, né, mas também no serviço privado. Então o governo, Paulo Sérgio, passou dificuldade porque encontrou a casa com um pouquinho de desequilíbrio financeiro, mas isso é pacífico, né, todo governo faz isso, e agora ele está conseguindo pagar as contas para que possa equilibrar. Mas é difícil, porque a reforma tributária, ela pesa na bolsa do município. Então, o prefeito tem que ser muito criativo, buscar ajudas, né? Ele sempre fala, o Paulo Sérgio, né, que tem que buscar recursos de todos os deputados federais, porque o deputado federal é eleito na cidade e muitas vezes ele some, não traz recursos. Então, nós precisamos do apoio dos deputados federais, senador, para trazer emendas impositivas que eles têm para ajudar o município a sobreviver, porque só recurso próprio não adianta. O prefeito Paulo Sérgio aprovou em 2025 várias leis de financiamento e agora em 2026 e 2027 nós vamos ver muitas obras, porque o município hoje ele não tem dinheiro de investimento, ele quase tem pouco recurso para custeio, imagina para investimento. Então, se não tivesse financiamento, com só o prefeito Paulo Sérgio, mas todos os governos anteriores teve que fazer financiamento, que não fazer financiamento, a cidade fica parada. Quais projetos e iniciativas do seu mandato o senhor destaca como prioridades agora para esse ano de 2026? Eu quero destacar aqui uma luta que é uma reivindicação da população, essa questão dos fios aí de internet. O Uberlândia, não só o Uberlândia, o Brasil e o mundo. Eu tenho feito algumas pesquisas, né? A gente vê aí nos países vizinhos, né, essa bagunça dos fios, né, da internet, né, porque é uma disputa, né? Hoje nós temos aí várias empresas que vendem internet para a população. Então, hoje a rede de internet no país, né, avançou bastante. Então, não é grande as operadoras. Hoje tem várias empresas que fazem. Então, vira aquela disputa, né? Você vê aí esses cabos tudo solto na rua, trazendo perigo, e a população não sabe se aquilo é fio de alta tensão ou se é de telefonia, ou o que é, se é de internet. Então, essa bagunça. Então, eu já criei essa alternativa de uma lei, mas a lei é iniciativa do Executivo. Então, o meu empenho para 2026 é fazer essa lei ser votada para a gente regulamentar, porque isso incomoda a população e traz um visual muito feio para a cidade. O senhor integra comissões permanentes da casa, né? Como é que esse trabalho técnico influencia as decisões e os projetos que chegam para a votação? Eu vejo que a Comissão de Legislação e Justiça, nós temos várias comissões de trabalho na casa. Nós temos comissões de mérito e a comissão também que é Finanças, Legislação e Justiça. Eu sempre participei da Comissão de Legislação e Justiça, que é a comissão mais importante da casa, porque lá é que passa todos os projetos para dar início, né? Ela vai analisar a questão se ela é jurídico, né? Se ela tem as condições de ser implementada, se ela é iniciativa legislativa do Executivo, e ela olha a questão apenas da legalidade. E muitas vezes eu sou muito criticado porque ali a gente olha com a questão técnica. Eu sempre pautei, né, na confiança da assessoria técnica legislativa. Nós temos aqui na casa excelentes profissionais, advogados excelentes, que dão o parecer. Nós, vereadores, né, nós também temos nossa equipe de assessor jurídico e assessores que também ajuda a fazer os pareceres. Mas eu deixo exclusivamente para a assessoria técnica legislativa para que realmente ela faça a questão técnica. Eu jamais pedi à secretaria, não dá o parecer dessa forma, não. Eu deixo por conta da própria Comissão de Legislação e Justiça, que é a assessoria técnica legislativa, analisar. E eu sou o relator é que dá o parecer. Mas eu sempre ouço também os dois colegas, um é presidente e outro é membro, para que nós possamos achar um consenso e dar o parecer na questão da legalidade. Não eu vou olhar se é o vereador A ou B, ou se é o projeto do prefeito, porque muitas vezes o projeto do prefeito tem que ser também corrigido, e essa comissão tem um papel fundamental de colocar o projeto para ser votado na questão da legalidade. Na sua avaliação, como é que a população pode participar mais, né, do trabalho do Legislativo? Hoje a gente vê o avanço nas redes sociais, né? Eu, por exemplo, tenho uma excelente equipe, né? Porque eu sempre falo, Carrijo não faz nada sozinho. Eu sempre constituí uma grande equipe e eu sempre louvo essa equipe minha, porque eu não estando aqui, a equipe representa da mesma forma. Então, o trabalho é em conjunto
E da mesma forma, a população tem que participar das redes sociais, da Câmara Municipal, que nós temos os canais, né, de TV, nós temos internet, nós temos aí os canais que é site, WhatsApp, Instagram. Então nós temos que utilizar a população para participar dessa forma, que é uma forma mais rápida. E o YouTube, inclusive as sessões transmitidas ao vivo também para o YouTube. Então a participação da população ela pode ser feita online ou presencial. Presencial é vir aqui assistir a sessão, conversar nos gabinetes do vereador, participar. E também pode vir ligar e questionar o vereador. Então, a participação da população é fundamental porque muitas das vezes nascem muitas leis importantes de sugestão da população. Eu tenho várias leis que foi oriundas de opiniões e sugestão do cidadão. Vereador, olhando para este novo ano legislativo, né, quais resultados o senhor espera entregar para a cidade, né, e para a sua região de atuação? Eu sempre falo, eu moro no bairro Tibério, mas eu atuo em toda a cidade de Uberlândia. Graças a Deus eu tenho votação em todas as cidades, inclusive no distrito. Então eu não tenho assim uma atuação específica. Meu trabalho para 2026, 2027, 2028, a meta é ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Essa é a meta minha. E desburocratizar o serviço público, porque o poder público, se ele não atrapalhar o empresário, o micro, o pequeno empresário, a cidade caminha sozinho. Uberlândia é uma cidade que deve muito às pessoas que vieram construir essa cidade. Uberlândia é formada de pessoas que vieram para cá, gostam e amam essa cidade. Eu sempre falo, quem bebeu água em Uberlândia, ela volta para a sua cidade, não, ele fica aqui, porque sabe que a água daqui é boa, no tom de brincadeira, mas assim é um lugar muito fácil de viver. Nós não temos aqui, o clima é muito bom, nós não temos aqui a questão de enchentes, nós não temos meios, né, que hoje preocupam o Brasil, né, que nós vemos aí várias transformações que é provocado pelo ser humano. E Uberlândia é privilegiado, embora hoje tenha alguns ventos que colocam medo na cidade. Vereador, muito obrigada, né, por compartilhar conosco um pouco, né, do seu trabalho e das suas expectativas para 2026. Eu quero aqui deixar bem claro também que o nosso trabalho de 2026 é voltado para atender a população. Eu espero que eu esteja à disposição da população, eu e minha equipe, para que nós possamos ajudar a melhorar a vida das pessoas, desejar a todos os vereadores, para que nós possamos fazer um trabalho conjunto, para ajudar o prefeito, ajudar a cidade a continuar crescendo. E esse ano tem eleição, né? Eu convido a população a refletir, a analisar o candidato, porque você tem que olhar o currículo do cidadão, olhar o passado, porque quem tem passado tem condições de ter um futuro. Então, a minha observação é que nós possamos escolher bem nossos representantes, porque nós vamos ter eleição para deputado estadual, federal, senador, governador do estado e presidente da República. Então, é um ano decisivo e é um ano também atípico. Nós vamos ter aí a Copa do Mundo e muitas vezes o Brasil fica nessa duas correntes, né? Eleições e Copa do Mundo. Mais uma vez, muito obrigada. O Fala Vereador de hoje termina por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre a Câmara Municipal de Uberlândia nas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.